A nossa convidada hoje é Sylvie Debs, especialista em cinema e literatura de cordel, professora na Universidade de Estrasburgo, na França. E o assunto de hoje é ICORN, uma organização internacional de apoio a escritores perseguidos. Sylvie Debs é a fundadora da filial da ICORN no Brasil, a Cabra, Casas Brasileiras de Refúgio. Boa tarde, Sylvie. É um prazer te receber aqui na RFI. Boa tarde, Patrícia. É sempre um prazer falar com você. E a ICORN acabou de se reunir aqui em Paris, marcando os 10 anos da rede no mundo todo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a origem e os objetivos da ICORN. Então, a ICORN comemora os 10 anos, mas a ICORN já é uma segunda versão de uma rede internacional de cidades que já existia e que foi fundada pelo próprio Salman Rushdie. Porque o Salman Rushdie foi o primeiro escritor a ser perseguido no mundo inteiro, não pelo seu país de origem, porque normalmente você está perseguido pelo seu próprio governo, né? Mas ele, como índio e também com a nacionalidade britânica, ele foi perseguido. Até hoje, aliás, esse fatwa do Imam Khomeini, que foi lançado em 89 por os versos satânicos, continua até hoje. E logo depois, no início dos anos 90, não sei se você se lembra, muitos intelectuais, escritores, professores de universidade, na Argélia também foram perseguidos. Aí o Salman falou que ele ficou famoso de um dia para o outro e ele estava protegido, mas ele estava chamando a comunidade, os governos, para também proteger os outros escritores. E fundaram em Estrasburgo, que é a minha cidade natal e onde eu trabalho, o Parlamento Internacional dos Escritores, naquela época com alguns 200, 300 escritores do mundo inteiro, Prêmio Nobel de Literatura, o Jacques Derrida, por exemplo, foi muito ativo. Trabalharam 10 anos, tinha que modificar um pouco por questão de finanças, de organização, etc. E aí a ICORN retomou algumas cidades que já estavam na rede, continuaram, e hoje em dia a sede está em Noruega, em Stavanger, e comemoramos agora em Paris o 10º aniversário dessa nova rede. E você fundou a filial brasileira da ICORN no Brasil, a Cabra. Eu queria que você me explicasse como é que funciona e quais são os planos, os projetos. Sim. Eu vi funcionar a ICORN. Eu morei 4 anos no México, na cidade de México, e México é uma cidade refúgio para escritores perseguidos. Eu fiquei muito interessada em ver esses escritores que estavam em México, na cidade de México, e a contribuição também que eles davam na cultura, na literatura, etc. E como você tem... Segundo o PEN Internacional, você tem entre 800 e 900 escritores perseguidos no mundo, com ameaças de morte, ou às vezes torturados, às vezes assassinados. Quando a gente fala em escritores, pode ser um jornalista, pode ser um cineasta, também alguns artistas, alguns músicos, etc. E como essa rede agora está com 55 cidades, mas a gente está precisando de mais cidades no mundo, e pelo meu conhecimento do Brasil, e como o Brasil também passou por uma ditadura, teve seus próprios artistas exilados, eu acho que é uma boa solução de pensar no Brasil como um país também, pela sua hospitalidade, pela sua diversidade cultural, que ele está capaz de receber pessoas que vêm de outras culturas. Aí eu chego assim, pensei no nome Cabra, que seria Casas Brasileiras de Refúgio, porque também a cabra é um animal já muito resistente, né? Porque a cabra também no Nordeste, sempre assim, com pouca coisa, está sobrevivendo. Também tem essa coisa do cabra, que é essa pessoa com muita coragem, etc. Tem até o filme, né? Cabra marcado para morrer. E eu digo sempre, cabra marcado para vingar, né? Então, é um pouco nesse espírito que estou trazendo assim, o conceito de ICORN para o Brasil. Eu chamo isso de cabra, mas é ICORN na realidade. E, por enquanto, como é que está o que está acontecendo no Brasil? O que já foi feito até agora? Quais são os planos de receber refugiados perseguidos? Bom, eu moro em Estrasburgo, ainda não moro no Brasil, então fica um pouco mais complicado, mas eu viajo com muita frequência para o Brasil. Eu fiz contato com o PEN Club do Brasil, porque a gente está trabalhando com os PEN Clubs do mundo, porque eles têm as informações sobre os escritores. Trabalhei também com universidades, porque têm interesse pela cultura, têm departamentos de letras, têm departamento de belas artes, e trabalhei com os festivais de literatura. A gente organizei 3 viagens com alguns escritores que já são hospedados pela rede, mas que moram em outros países. Por exemplo? O Mohsen Emadi, que é um iraniano, que ele morava no México, a Diana Valejo, que é de Honduras, que morava na Noruega.
para as pessoas, as comunidades brasileiras, né, também até os jornalistas, etc., poderem se perceber quanto é importante e quem são essas pessoas. Que são pessoas que precisam de refúgio. Não são refugiados, porque são pessoas que trabalham, que têm o seu trabalho, muitos são jornalistas, professores de universidade, ou artistas, etc. Só que como eles têm que sair do país, obviamente, nesse momento, quando eles chegam, eles não têm um trabalho, mas a gente recebe eles durante 2 anos com apoio e eles têm esse prazo de 2 anos também para reorganizar a vida deles depois, né? Porque não é ad vitam aeternam que a gente pode recebê-los, porque também tem uma lista de espera muito grande de pessoas com necessidade de conseguir esse abrigo, esse refúgio, nesse sentido, para ele poder continuar também a expressar-se, a continuar sua obra, né? Bom, no programa de hoje a gente recebeu Sylvie Debs, que é professora da Universidade de Estrasburgo, na França. Ela falou sobre a ICORN, uma organização internacional de apoio a escritores perseguidos, e ela também é fundadora da filial da ICORN no Brasil, a Cabra, Casas Brasileiras de Refúgio. Obrigada, Sylvie. Obrigada, Patrícia.